o guionista por trás dos grandes comediantes, o nome nos genéricos que quase ninguém reparava, mas sem o qual o humor português dos últimos 30 anos teria sido bem mais pobre. Isto é Ganza, meus amigos. Obviamente não é, é Obviamente que é. Não, é caldo Knorr. Não, não é não. É um chamado adereço, nós usamos a televisão Meus adereço. amigos, isto é o chamo. Não, o dito chamo. não é. É. É caldo Knorr. Cheira. O Quadros é mais contido na escrita. Foi muito difícil que isto possa parecer. O João Quadros é como aquele amigo bêbado que nós temos sempre numa taça. O regresso do Walking Dead. Eu é que sou presidente da junta. A miséria é que é a minha vida. Seu maluco. Um insulto é mais rapidamente esquecido do que uma piada. João Quadros era o cérebro invisível e depois começou a gritar nas redes sociais e a levar na boca. O que aconteceu pelo menos 2 vezes depois de estar constantemente a desafiar e insultar outros utilizadores do Twitter. Mas sabes que a metade do tempo no Twitter estou a insultar pessoas. Eu tenho uma espécie de boneco no Twitter. Aquilo não sou exatamente eu. Ou seja, eu ali no Twitter não aturo o que eu não quero aturar. Tens muitas pessoas bloqueadas ou não? Tenho, pá, umas 500 ou 600. Tenho quase 200 mil tweets. Isso demonstra a miséria que é a minha vida. Foi em 2009 que João Quadros surgiu nas redes de forma ativa. O nome do utilizador dizia logo ao que vinha: o mal está feito. Em vez de manter o tom cordial que os cronistas costumam adotar, amarrava-se às canelas como um gajo que acaba de ser insultado depois de mamar 5 whiskies no tasco. Este gajo a me bater, tu vais me bater em mim, tu mates-me mesmo, e eles matem. O que, no caso de Quadros, era mesmo a realidade. Chamava merdas, filho da puta, cornudos, piolhosos, a políticos de todas as cores, mas com um carinho especial pela direita, que no vocabulário dele é uma mistura de escaravelhos e armários por abrir. Ao escolher insultar um lado político tão abrangente, queimou logo as pontes com metade da população portuguesa, e os que estavam atentos começaram a odiá-lo. Também insultava o governo e ministros de António Costa, incinerando a ponte com a maioria de esquerda. Ao mesmo tempo, escrevia crónicas no jornal A Bola, onde, volta e meia, insultava os benfiquistas, o seu tema favorito. Por essa altura, mais de 50% da população portuguesa que o lia começou a odiá-lo. Mais tarde, por ser defensor de Bruno de Carvalho, começou a insultar os sportinguistas que apoiavam Varandas, queimando a ponte com a grande maioria dos adeptos do seu próprio clube. A grande questão é este João Quadros uma persona satírica ou terá sido sempre um homem com raiva, mas em diferentes estados de espírito? Uma das polémicas mais marcantes de João Quadros ocorreu em 2017, quando publicou no Twitter uma piada sobre Laura Ferreira, esposa do então ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. O tweet dizia: "Eu a pensar que só havia uma cabeça rapada em casa do Passos." A reação pública foi imediata e intensa, sobretudo à direita, e Nuno Markle teve de deixar o Facebook por ser amigo de Quadros. Eu não queria responder a alguém que disse o que disse da mulher do Pedro Passos Coelho, continuou a ofender toda a gente. João Quadros, o que tu querias era que eu te desse mais tempo de antena. Como é que achas que a Cristina foi no sexo? Cospe na Sim. bunda. Pois. Não acredito, eu gosto disso. Mas acredito... Ai, a minha ratinha da brincalhona. Em 2019, João Quadros foi constituído arguido num processo movido por Nuno Melo, agora ministro, mas na altura era o deputado do CDS. O processo teve origem em comentários feitos no Twitter onde chamou cretino a Melo ou cabelo de esquilo empalhado. O humorista reagiu com desdenho à notificação judicial, chegando a desenhar caricaturas obscenas nos documentos recebidos.
sal seco, amor. Meninos e meninas, moços ricos, moças finas, sei bem, eu sirvo. Carlos e Diana, moça da Lídia, Camila e vai toda a gente. Vamos ao seco do amor. Muitos antigos fás perderam a paciência, mas outros, não muitos, começaram a vê-lo como uma espécie de mártir cultural, alguém que dizia aquilo que os outros não tinham coragem de dizer. Em 2021 virou-se publicamente contra Rui Sinel de Cortes. Acusou-o de se vitimizar e de usar o caso Rui Pedro como pretexto para justificar a sua perda de relevância no meio humorístico. O Sinel anda a fingir que o que faz um humorista perder o emprego em Portugal não é escrever sobre o poder em Portugal, sobre a maçonaria ou políticos, etc. Mas sim sobre a mãe do Rui Pedro. Foi um ataque direto, sem rodeios. Mas não foi caso isolado. Voltando a 2001, Quadros fazia parte da equipa de guionistas do programa da Maria, ao lado de Nuno Markle e 4 nomes que, 2 anos depois, se tornariam ícones com a criação do Gato Fedorento. O que poderia ter sido um episódio de orgulho coletivo acabou por se transformar num ressentimento crónico, e mais 4 pontes a arder. José Diogo Quintela foi, durante anos, um dos principais alvos do seu rancor. Quadros acusa-o de estar envolvido no cancelamento da sua crónica no jornal A Bola, em 2008, alegadamente por pressão dos Gato Fedorento. Quintela chegou a escrever-lhe um e-mail a negar envolvimento, chamando-lhe caga-bolas. Mas o estrago estava feito. Quadros nunca esqueceu, nem perdoou. A Ricardo Araújo Pereira atirou insinuações, sugerindo que fugia a confrontos diretos e que não teria coragem para o enfrentar fisicamente. Com o Ricardo Pereira. Eu e o Ricardo somos muito amigos. Chateámos e nunca mais não nos falamos aí há 10 anos. E nem a sua ponte mais sólida escapou. Durante a pandemia, Quadros tornou-se presença frequente nos diretos de O Bicho Mexe, os lives catárticos conduzidos por Bruno Nogueira em plena quarentena. Quadros era presença por aclamação popular. No entanto, não deixava de ser a ovelha negra das transmissões. E o copo d'água transbordou quando apareceu num dos streams bêbado e com o pénis à mostra. Como é que estás, Quadros? Queria agradecer a vocês os dois. Primeiro a ti, que já várias vezes... Olha, para já, quero dizer, fiz 2 árvores. Uma pequenina, Ok. com erva, e outra pequenina, com... Estamos a falar de uma transmissão com centenas de milhares a ver, incluindo Cristiano Ronaldo e outras figuras famosas do nosso país. Apesar do aparato causado, Quadros ainda hoje alega que o adoravam e que o protagonismo espontâneo incomodou outros humoristas que participavam nos diretos e que, segundo ele, pressionaram Bruno a afastá-lo, porque o lugar de Quadros era atrás das câmaras, nunca à frente. Esse é, aliás, um dos lamentos de Quadros. Apesar de insinuar que não gostava de aparecer, só de escrever, a verdade é que tomou-lhe o gosto quando fez parte do painel do programa Irritações, na SIC Radical. Agora, a GNR é que me irrita-se. Pá, olha, vou-vos dizer. Isto é ganza, meus amigos. Obviamente não é. É Obviamente que é. Não, é caldo Knorr. Não, não é não. É um chamado adereço. Nós usamos a televisão Meus adereço. amigos, isto é o chamo. Não, o dito chamo. não é. É. É caldo Knorr. Cheira. Confirmo. Isto é chamo. Como é que sabes, Domingos? Tu e Domingos tu. nunca fumou, como é que sabe? Isto é vai fazer tu o quê? Sim. Ok, este senhor... Guarda o caldo Knorr, meu. Espera aí, está aqui, ó, senhor GNR. Eu que agora vou para Ibiza com isto. Curti bem. Ibiza, calpa. Ibiza, eu vou para Ibiza 15 dias, divido isto em 15, vão ver. Vai ser... E só voltou a ter a mesma oportunidade com as lives do Nogueira na pandemia. Então, como é que isso vai? Depois já não vi uma coisa assim desde da transladação da irmã Lúcia.
A ligação entre os dois ainda sobreviveu até 2022, o último ano em que partilharam o espaço do tubo de ensaio na TSF. Não voltaram a trabalhar juntos. A certa altura começou a insinuar que Daniel Oliveira, diretor da SIC, assediava mulheres, situação que, pelo menos até agora, não foi confirmada. Entretanto, no ano anterior, Quadros já tinha queimado mais uma ponte, depois de ter trocado o nome a Neno quando o guarda-redes morreu. As dezenas de milhares de adeptos do Guimarães fizeram-lhe uma cruz. Som em estéreo. Regresso numa palavra só, antropófago. Operário no teu tímpano, pico ponto. Continuo preso a este desejo que me come por dentro. Levar expectativas ao extremo. Orador do meu próprio método. Reanima-lo de cérebro. Chama-me inspector mórbido. Desinfetar bocas sujas de pindéricos. Contra o óbito mental trago genéricos. Catalogado pela BMG como satânico. Caminho para o centro como a agulha de um prato. O movimento no momento é volumétrico. Mas a verdade é que ainda não é levado a sério. Português A e B escalão pornográfico. João Quadros nasceu em 1964 e durante muito tempo foi o nome nos créditos que quase ninguém lia. Mas por trás das câmaras, a caneta era dele. Passou a ser guionista do Parabéns depois de Herman ter escolhido o seu sketch Eu é que sou o Parlasidente da Junta durante um curso de escrita que Quadros frequentava. Eu é que sou o Parlasidente da Junta. Não. Eu é que sou o Presidente da Junta. Isso é cara bom, isso é cara bom. Isso é cara bom. Eu é que sou o Presidente da Junta. A sátira cultural e social, feita com ritmo e referências obscuras, era coisa rara na TV portuguesa até então. Começou a trabalhar nas produções fictícias, ao lado de Nuno Artur Silva e Nuno Marco. Escreveu a lendária Comadre Marcela para os Trapalhões em Portugal. Comadre Marcela, é eu de novo, comadre. Isso, Severino. A senhora conhece o Fernando Nogueira? Também. Antônio Guterres. Souza Sintra. Comadre se zangou? Arô! Desligou. A comadre pensou que eu queria fazer uma radiografia à transparência. Ela desligou. Tô furibunda. O Não Prelamparás a Mulher do Próximo. Ou... A verdade é que Cécile B. Damalho ainda tentou incluir o mandamento... Perdão. Não pirilamparás... Desculpa. Já na rádio tinha acontecido isto no sítio. Não pirilamparás... A mulher do próximo não é possível. Ainda tentou incluir o mandamento não pirilamparás a mulher alheia. Do norte, pirimpampalheite de alheia woman. O Diácono Remédios na Herman Enciclopédia, programa onde mostrou todo o seu talento como escritor. O programa de hoje não deve ser visto com o tema A Mente e os Comportamentos. Temo o pior. Aconselho-vos do fundo da alma a mudar de canal. Mas atenção, não se lembrem de mudarem para aqueles canais de satélite que só dão porcarias. Como um que é o Adult Channel, que a esta hora está a dar aquela série licenciosa. Como é que se chama? A Freira Diabólica. Ou um outro que é o Erivisione, que está a dar em espanhol um filme que é Os Conhitos Úmidos. Digo-vos, são filmes vergonhosos, principalmente o dos Conhitos. Eu já vi todos. E aquilo é de perder a cabeça.
Foi guionista do lendário Contra-Informação, que fez rir meio país com fantoches de políticos e empresários. O humor cortante, sem medo do poder, e ele estava ali no meio, a afiar as facas. Bom, já constituí um grupo de trabalho que está a estudar o problema e em breve... Estudar. Deixa-te, mas é de merdas. Tu estás a fugir à pergunta. Então, não dizes nada? Então, esse famoso diálogo, hein? Bom, intervalo. Com a entrada no novo milénio, escreveu Os Contemporâneos, o Programa da Maria... Olha, já não tens idade para usar calções. É só o que eu tenho para te dizer. Percebes? Vamos a trabalhar. E o filme A Arte de Roubar. Entretanto, zangou-se com Nuno Artur Silva e foi embora das produções fictícias. Tornou-se freelancer. E perante o monopólio da sua anterior produtora na televisão, começou a escrever textos para a rádio através do tubo de ensaio de Bruno Nogueira na TSF. Por essa altura, já se tinha reinventado com O Último a Sair, um falso reality show que juntou várias estrelas televisivas numa casa e ninguém sabia muito bem se aquilo era gozo ou a sério. Por fim, o humor português atingia uma nova camada, a meta-paródia televisiva. Gozava com o próprio formato onde se inseria. Olha, esse gajo é o outro. Marco Big Brother é um gajo que é uma besta. O gajo ficou famoso porque aviou um pontapé numa gaja. Um atrasado mental, um caga-tacos, tem mania que é bom. Companheiro, estás a falar de mim, tu? Estavas a falar de mim? Estava. Companheiro, se tu voltas a falar de mim, eu vou-te f*** a tromba toda. Vai para a p*** que pariu. Foi culto instantâneo. E seguiu-se a novela cómica Sal, mais uma ideia de culto para os fãs. Quadros não precisava das produções fictícias para estar no topo. Era o tipo que escrevia para todos os que tinham graça em Portugal. Mas nem todos sabiam que ele próprio era complicado e cada vez mais difícil de conter. Paralelamente começou a viver o seu lado negro. E, aí, o público começou a perceber que um dos génios que estava por trás de tantos chavões da sua infância era um grande cretino. Um polemista, vá, ao estilo de Luís Pacheco ou Batista Bastos. Alguns ainda lhe acham piada, outros nem por isso, votante comunista, antidireita, sportinguista radical. E, embora em teoria se pudesse invocar a liberdade de expressão como justificação, quase toda a gente concorda que no caso de João Quadros essa conversa nem se aplica. Toda a gente sabe ao que vai. Escolha uma cadeira, coma um pudim flan, vai ouvir a história de Conan o Homem-Rã. Escolha uma cadeira, coma um pudim flan, vai ouvir a história de Conan, o Homem-Rã. Conan, o Homem-Rã, herói da trafaria, nascido sem mamã, era filho de uma tia. Conan, 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 o Homem-Rã. Conan, 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 o Homem-Rã. A sua namorada era uma indonésia anã. Dizia a rapaziada, olha a miúda do Conan. Era debochada, não tinha sutiã.